professora Natália já havia dito, né, em relação à questão do meu nome, Isidro Chiculo Sanene. Né? Eu sou do grupo étnico Zovimbundo, que é a parte sul de Angola. Praticamente atualmente nós ainda temos um rei, né, o rei dos Zovimbundos, que chama-se Chongolola Chungunga. Inclusive esteve aqui no Brasil há 2 anos, né? 2 anos atrás. Eu inclusive convidei para que ele pudesse estar aqui no Brasil. Estou aqui no Brasil praticamente já a caminho de 15 anos. Sou escritor, tenho 10 livros publicados, entre eles está o mais recente, O Amigo Louvre do Planeta Orne, que é praticamente uma proposta onde eu trago questões com foco no letramento racial para as infâncias, só que sem expor o corpo negro. Né? E, além disso, tenho desenvolvido várias atividades. Fui professor, né, durante praticamente 8 anos na instituição de ensino adventista, né, professor de gramática, redação, ensino médio. E hoje sou empreendedor social, né? Criei o Centro Cultural Católico de Angola em São Paulo, que é praticamente um dos centros que muito tem divulgado e trabalhado principalmente na questão da promoção da cultura angolana, cultura africana aqui no Brasil. Bem, eu acredito que depois poderei ouvir algumas perguntas, né? A minha fala hoje vai estar muito mais focada na questão sobre o que de fato, né, se entende sobre Angola aqui no Brasil, qual é a relação principalmente Angola e o Brasil, né? Mas quero dizer que o Brasil de fato me acolheu muito bem aqui, né? É um país irmão. Angola estará completando praticamente 50 anos de independência este ano, né? E por conta do Brasil, por incrível que pareça, não é? Porque afinal de contas foi o Brasil o primeiro país da comunidade internacional a reconhecer a independência de Angola, tanto que inclusive o Brasil criou problemas com Portugal, porque afinal de contas o Brasil não reconheceu só a independência de Angola, mas reconheceu a independência de outros países do PALOP. PALOP são países da comunidade de língua portuguesa, né, que fazem parte ali da lusofonia, não é? Então Angola, o Brasil reconheceu Moçambique, também estará completando 50 anos de independência este ano, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, né, 50 anos de independência. Então, recentemente tivemos ali a data, né, que comemora o mês da África, e que para mim, de facto, é um momento assim, de muitas reflexões, até mesmo para discutir sobre o continente africano, não é? Pese embora esse passado histórico, triste, de dor, né, e como o Brasil vê essa África. Nós angolanos conhecemos muito o Brasil, muito, né, através da televisão, principalmente a TV Globo. Né? Quando eu era menino, por exemplo, eu assistia as novelas principalmente que passavam, as novelas Chica da Silva. É muito interessante que lá eu assistia as novelas e aqui parece que não existe mais novela. Muito estranho isso. Né? Mas nós conhecemos o Brasil. Né? Eu acredito que talvez é uma mania do africano, né, conhecer o mundo. Né? O africano ele tem um pensamento geopolítico sobre o mundo de forma muito mais diversa. Né? Então nós gostamos muito de assistir coisas que os outros assistem em outros lugares que não são nossos. E quando cheguei no Brasil, eu percebi que aqui é um pouco diferente, né? Então aqui é muito difícil, por exemplo, sentar e ir para uma família e eu perceber que essa família, por exemplo, está diante de uma televisão e está a apreciar um programa, por exemplo, do Chile ou da Argentina ou de qualquer outro país. Então vejo que tudo aqui é mesmo Brasil, né? É muito parecido. Acho que é um comportamento muito americano mesmo, né? Geralmente é tudo muito centrado aqui. E isso fez com que, de alguma forma, também eu pudesse pensar que o Brasil desconhece a África. Ao mesmo tempo que o Brasil conhece, mas o Brasil desconhece a África. Né? Principalmente Angola. Tanto que quando cá cheguei, eu dizia que eu sou angolano. E as pessoas me perguntavam, mas onde é que tu aprendeste a falar português? Yeah. Né? E assim, e às vezes alunos do ensino médio, terceiro ano de ensino médio mesmo, quando eu chegava e me apresentava como novo professor da sala de aula, eu professor de gramática, as pessoas olhavam assim para mim, um africano professor de gramática, né? O que é isso? Onde tu aprendeste a falar português? Eu falei, não, aprendi a falar português porque, pronto, por conta dos portugueses, né? Então as pessoas sempre questionavam, e uma das coisas que eu pude perceber aqui no Brasil
é de que a questão da ignorância, né, a questão de não saber sobre a África, ela permite com que se perpetue, por exemplo, alguns preconceitos. Né? Tanto que quando cá cheguei, por exemplo, eu descobri que eu era negro. Bem, eu vou falar aqui uma coisa, não é que eu não sabia que eu era negro. Eu sei que eu sou negro, mas é porque essa questão de negro, para mim nunca foi uma causa. Eu nunca, no meu país nós não discutimos sobre isso. Todo mundo é preto mesmo e está tudo bem. Então, mas tipo, não há uma discussão sobre ser negro. E eu percebi que aqui no Brasil é uma discussão sobre ser negro. Então eu percebi que aqui lá no meu país eu era uma pessoa e aqui no Brasil eu passei a ser uma pessoa e mais uma coisa, negro. Então o termo negro passou a ser um adjetivo muito forte, e que muitas das vezes o termo negro, isso meio que tirasse de mim a minha própria humanidade, sobre eu enquanto indivíduo. Eu pude perceber aqui no Brasil, tanto que às vezes mesmo as pessoas quando me perguntam, você se considera um negro? E eu fico olhando para a pessoa, mas eu sou o que para você? Né? Aqui é muito interessante que no Brasil, eu acho que o Brasil, né, inclusive uma pesquisa recentemente que o Brasil é o país mais diverso do mundo, vocês percebem, vocês viram, né? Pronto. Né? Mas é muito interessante que no Brasil é um dos países, né, que eu passei e que eu pude perceber, por exemplo, que as pessoas têm essa questão de se identificarem. Se identificar. Como você se identifica? Eu percebo as pessoas, não, me identifico como negro. Negro, negro, isso. Põe um pouco de cor, mas negro. As pessoas se identificam, as pessoas não sabem o que elas são, mas querem sempre se identificar, né, com alguma coisa. Mas é muito difícil as pessoas se identificarem como branco também. Né? É extremamente raro. É mais os negros que eu percebi. Mas eu tenho problemas com essa questão negro, afro. Eu tenho problema, né, com esses termos. Porque são termos que muitas vezes deshumanizam o indivíduo em si. Percebem? Acho que vocês vão poder entender mais ou menos um pouco. Porque a ideia de eu ser negro, né, ela tem um histórico. Então, quando as pessoas me dizem se eu me identifico como um escritor ou um artista negro, eu tenho sempre o prazer de olhar para as pessoas. Inclusive fiz uma palestra recentemente no Rio Branco e teve algumas pessoas que ficaram decepcionadas, né? Pessoas negras aqui no Brasil, porque eu tinha dito a elas que eu não me identifico como um artista, como um escritor negro. Porque eu quero ser só escritor, eu quero ser só apenas um artista. Por que eu sou negro? Por que eu tenho que me identificar com algo a mais, que tem um histórico maldito? Quando falo um histórico maldito, é porque aqui no Brasil, por exemplo, quando tem esses termos, vamos supor, a conversa muda quando tem negro ou afro, a conversa muda se você não conhecer a pessoa. Se vê um desconhecido aqui, por exemplo, vamos supor que talvez essa pessoa está falando no microfone, por exemplo, mas você não sabe quem é essa pessoa, mas se alguém te apresentar que essa pessoa é negra, já a sua forma de querer falar com essa pessoa talvez vai mudar um pouco, porque você vai ter que tomar cuidado com o que você vai falar. Mas se não tivesse essa ideia do negro, parece que não. E com base nisso eu fui estudando muito sobre essa questão, esse problema do negro, esse problema do afro, né? Aqui no Brasil eu vi que as pessoas, por exemplo, os descendentes vamos lá, de europeus, por exemplo, raramente eu ouço euro-brasileiro. Eu nunca ouvi, vocês já ouviram euro-brasileiros? Que é estranho, não é? Mas eu nunca ouvi euro-brasileiro. Talvez vocês pudessem dizer, né? Só euro-brasileiro, mas não tem euro-brasileiro. Né? Raramente eu ouço também asio-brasileiro, mas tem afro-brasileiro. Né? Afro-brasileiro, tem um afro-negro. Né? Eu, professor negro, eu uma trabalhadora negra, então sempre vem com um tom, né, de algum preceito, de alguma coisa que descaracterize, de alguma coisa que tire o indivíduo, mas que é a pessoa e mais alguma coisa. Foi por isso que fez com que eu pudesse trabalhar e estudar mais a questão do GPS da ancestralidade. Né? Por quê? Nós estamos aqui, certo? Nós não temos culpa pelo que aconteceu lá no passado. Nem eu, nem vocês.
Mas eu percebi aqui no Brasil, por exemplo, que há dois grupos, aliás, vários grupos, e que esses grupos, né, alguns dizem, eu tenho orgulho de ser negro, eu tenho orgulho de ser preto, e eu pergunto, ok, mas e se eu for branco, eu posso dizer que eu tenho orgulho de ser branco? Qual é a sociedade que nós estamos criando? Né? Ou quando estou diante dos meus irmãos que são negros e dizem, ok, podemos nos afrocentrar, isso é muito interessante, como nós podemos nos afrocentrar? Ok, eu posso criar meu filho que é preto, é negro, e esse meu filho negro, preto, tem que ter um professor preto, para que ele possa ter uma referência. Aí eu percebo que esse meu filho que é preto, ele sai, vai no mercado e ele vê uma pessoa branca. Qual é a referência que ele vai ter? A menos que se eu quiser criar uma espécie de afrocentrar, onde todo mundo é negro, bem, é o que eu tenho dito. E por mais que isso doa para muitas pessoas, eu tenho dito, ok, então é melhor voltar para a África, porque lá todo mundo é preto lá. Você não precisa dizer que você é negro, não precisa dizer que tem orgulho de ser negro, todo mundo é negro. Mas nós estamos num país diverso, num país onde que aparentemente, bem, tem a questão do direito de pertencimento, né? Onde é um país que não é de vocês. É um país que não é, né? Não é dos negros, é um país dos povos indígenas, dos povos originários. Mas vocês estão aqui e tomaram esta terra. Os pretos estão aqui, né? E que muitas das vezes eu percebo é que parece que vocês brancos, né, com todo respeito, quando eu falo do branco, é mais um branco ideológico, né? Porque essa questão de negro, branco, isso é uma bobagem. Eu acho que não existe isso, ok? O que existe são preceitos e conceitos. No final, todos nós somos indivíduos, nós somos pessoas. Eu amo a humanidade. Eu amo pensar o ser humano como ser humano, sem os estereótipos. Eu percebo, por exemplo, né, que os brancos no Brasil, eles são pessoas muito livres. Os brancos no Brasil estão muito à vontade. Os brancos no Brasil perceberam uma coisa muito interessante. Eles perceberam que eles não podem voltar para a Europa, né? Porque lá tem lá o seu sangue, mas ele está no Brasil. Mas só que o branco no Brasil, ele conseguiu adquirir uma consciência de nação de uma maneira muito profunda, muito forte. Então, o branco no Brasil, ele sente que aqui é o território dele, ele tem brasilidade. Mas eu percebo que, através da história e do contexto, né, por outro lado, os negros ainda têm dificuldade de poder ter esse direito de pertencimento. Então, parece que tudo quem consegue é o branco, e o negro não consegue porque o branco está ali. E o branco criou uma coisa muito interessante, né, que eu acho que, inclusive eu até tenho falado várias vezes com os meus colegas, principalmente os meus irmãos por direitos ancestrais, porque o meu pensamento, a minha fala aqui, eu quero deixar muito claro, é a fala de um africano. Né? E vocês vão poder perceber que quando o africano estiver aqui a falar sobre esse tema, vocês vão ver que me parece que é muito linear. Né? Então, por exemplo, a minha fala vai ser um pouco diferente aqui a do professor, porque, bem, eu não passei, né, pelo processo de escravização, né? Não tive um tio meu, avô meu que foi escravizado, isso eu não tive. Né? Então, eu venho de um reino, né, de um país, né, e de um lugar onde não tenho esses traumas, né, de escravidão. Né, mas tive traumas da guerra, eu mesmo, a minha infância toda foi no meio da guerra civil. E eu vou contar um episódio aqui, né, sobre isso. Então, eu acabei percebendo, né, que os negros no Brasil pensam muito sobre a África, mas um lugar muito distante. Então, é como se eu dissesse, o branco brasileiro, sem o Brasil, ele tem Espanha, tem Portugal, né? Tem o Reino Unido, tem a Alemanha, né? Ele tem a Europa à sua disposição, ok? Né? Há um ditado que saiu por ali, né, que diz que brasileiro não tem cara, né? Mas é claro que é muito diferente as formas de tratamento. O brasileiro branco, quando ele vai para a Europa, ele se identifica. Agora, o que acontece? O negro, sem o Brasil, ele tem apenas uma ideia de África. O negro no brasileiro, os afro-brasileiros, eles não sabem qual o lugar da África. Não há uma referência sobre que lugar da África ir. E isso faz com que eles pensem num lugar imaginário sobre uma África lá do passado, e que muitas das vezes algum desses meus irmãos por direitos ancestrais
continuam ainda olhando nesse Atlântico, do que aconteceu lá. Enquanto que o branco, ele está livre, ele suscita, acaba trazendo, por exemplo, questões de racismo. E é justamente por isso que eu tenho dito aqui que o problema do racismo é o menor dos problemas dos negros no Brasil. Mas por quê? A escravidão não terminou simplesmente porque teve homens negros ou pessoas que eram anti ou contra a escravidão. Vocês são de relações internacionais, não é? Olhem só. Será que a escravidão terminou porque simplesmente algumas pessoas que lutaram e tudo mais, e aí se declarou o fim da escravidão? Foi isso que realmente aconteceu? Não. Se nós olharmos e estudarmos um pouco mais assim, ao fundo, vamos poder perceber que mesmo que aqueles homens, né, Luiz Gama, mesmo que todos esses, né, Joaquim Nabuco, mesmo que todos esses estudassem, lutassem, se não tivesse o interesse do branco em terminar com a escravização, jamais poderia ter terminado com a escravização. Estamos a falar de uma história moderna, praticamente. Jamais. Estamos a falar da expansão europeia. Né? Mas terminou por quê? Porque teve um interesse. O interesse foi de quem? Do branco, não dos pretos, não dos negros. Né? Então, tem o racismo. O racismo, ele não é um problema dos negros, o racismo é um problema dos brancos. Aqui no Brasil, eu tenho visto que parece que o racismo é o problema dos negros. E os negros têm que ficar reunidos constantemente, têm que ficar sempre dizendo, olha, não racismo, ou eu sou negro, me reconheça porque faço isso e aquilo. Mas qual é o problema? O grande problema é que essa ideia do racismo, ela tem servido como véu, muitas das vezes, até mesmo de muitos movimentos, né? Porque meio que a gente não deixa, não é meio que não deixa, meio que o branco falar de racismo, a gente fica a pensar em vários pontos. O que é? Você não sentiu na pele, por que você fala de racismo? É apropriação cultural? A gente fica falando sobre essas coisas. Mas é muito importante que a pauta racial, com todo o respeito aos meus irmãos por-vivos ancestrais, e que eu tenho falado isso em várias palestras, é muito importante que as pautas raciais, elas sejam transferidas para quem é de direito. Quem é de direito? O branco, porque foi o branco que inventou o racismo. O negro não vai resolver o problema do racismo, porque ele não inventou, ele não sabe como resolver isso. Quem vai resolver isso é quem, de fato, sabe como resolver. Mas e o negro? O que o negro precisa? O negro precisa de tempo para pensar. O negro precisa de espaço para respirar. Porque é inadmissível. Aqui no Brasil, por exemplo, os problemas que nós encontramos no Brasil. As pessoas que estão mais nas comunidades, nas periferias, isso foram coisas que eu constatei. Talvez vocês podem me desmentir, mas coisas que eu constatei aqui no Brasil. Eu constatei também algumas diferenças, por exemplo, quando eu morei na Argentina. Mas aqui no Brasil, o que eu constatei? As pessoas negras estão nas periferias. E eu tenho percebido também que eu constatei que, como elas estão nas periferias, elas têm menos acesso, né, à educação, menos acesso à cultura, né, menos acesso ao mercado de trabalho. Isso é um problema. E eu constatei que, por exemplo, geralmente os negros eles estão mais nas prisões. Mas também eu constatei, eu acho que teve uma pesquisa, acho que me falha aqui o nome, que os que mais moram no Brasil são negros. Mas ao mesmo tempo, parece que os que mais se matam no Brasil são policiais negros. E as mulheres negras estão sempre sozinhas. Então, ou seja, o negro no Brasil tem muito mais problema do que o racismo. E que o racismo tem que ser erradicado não só no contexto do combate. E é justamente por isso que eu trago o GPS da ancestralidade. O que é o GPS da ancestralidade? Eu ouço constantemente todo mundo, vamos combater o racismo. Eu acho que aqui a universidade fala sobre isso, não é? Temos que combater o racismo, mas eu pude perceber que quando uma pessoa está sempre no combate, ele não sai da guerra. Não sai da guerra, porque no Brasil a questão do combate ao racismo ele é sempre emergencial, é sempre por urgência. Um branco aí foi racista. Então vamos falar sobre racismo na escola, vamos falar sobre racismo isso e tal. Né? Ok, mas nós gastamos muito tempo com isso. Eu estava, vou me levantar, peço licença, com um rapaz, foi na Avenida Paulista, e esse rapaz, ele é afro-brasileiro, né? E aí nós
assim, estávamos a caminhar lá no MASP e teve um branco, né? Um branco estava, enfim, eu não vi ele, tá? Não vi mesmo, assim, sendo bem aberto, não vi ele, né? E aí o que aconteceu? Eu, sei lá, pisei ele. E ele, com seus problemas da vida, não sei o que era, ele olhou pra mim, me deu um empurrão e falou palavras, assim, palavras ofensivas, né? E esse meu amigo, ele, naquele momento, ele se exaltou, né? Que era muito bom por dele, era brasileiro negro, se exaltou, ficou muito nervoso e tal, né? E começou a ir pra cima do rapaz, né? Seu racista, isso, tal, aquela coisa toda, ficou falando um monte de coisa. E o branco, tá, você vê que mim, sabe aquela coisa toda. Enfim, os dois ficaram ali batendo papo e tudo mais. Eu fiquei pensando naquilo. Mas o que mais fiquei assim meio pensando naquela discussão toda, que levou mais ou menos em torno de quase 4 horas. 4 horas. E depois de 4 horas de discussão, nós tínhamos um evento, nós perdemos esse evento por conta dessa discussão, falamos, já acabou, pode parar, mas não deu e ficou. Eu fui para casa, ele foi para casa no WhatsApp, aquele racista, fogo racista, temos 15 anos. Okay. No outro dia, a gente teve que procurar uma advogada para processar isso. Ficamos uma semana inteira gastando energia com um negócio desse. Como um indivíduo ignorante. Então, o que eu estou tentando dizer aqui para vocês aqui, olha, é o seguinte. Eu não preciso me comportar como macaco só porque você me chama de macaco. A ignorância não é minha, a ignorância é sua. Então eu não preciso te ensinar a dizer o que é gente, a diferença de gente e de um animal. Então se você diz que eu sou um animal, ok, tá tudo bem. É a sua percepção, é o que você entendeu, mas só que isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. Eu só quero apenas caminhar, eu só quero fazer a minha parte, mas eu não posso perder o meu tempo em relação a isso. Então é justamente por isso que o GPS da Ancestralidade, o que ela traz? Primeiro, uma orientação sobre o que é a África, a potencialidade que o continente tem, né? Eu acho que o professor vai falar um pouco sobre isso, né? E ao mesmo tempo as referências reais. Quais são as referências reais do negro? Uma criança negra, olha só, a gente chama de criança negra. Quando vai para casa, o que ela percebe, o que ela observa? Televisão, jornal, bandido, negro. Ok? Protesto. É só nós olhamos os protestos. Né? Quem está lá? Né? Colocado fogo e tudo mais. Negro. Certo? Né? Então parece que o negro é uma coisa que atrapalha muito a vida das pessoas. Parece um problema. Né? Mas quais são as referências atuais? Né? Porque o que eu tenho dito às vezes? Através do GPS da ancestralidade, que uma das coisas que eu constatei é de que muitas das vezes as crianças negras na sala de aula, elas são muito expostas. Por exemplo, por que eu estou aqui com vocês aqui e eu tenho que ser uma pessoa negra para vocês? Imaginem uma criança, né? Eu vejo que geralmente os livros de contação de história, vamos contar a história para uma criança. Ok, tem que ter aquele cabelo black, né? Cabelo, uau, lindo. Né? Tem que ter uma pele negra, ok, tudo bem. Agora pense comigo, é uma escola que está no Brasil, não está na África. Uma escola que está no Brasil, não está na África. Em um Brasil diverso, um Brasil onde tem pessoas brancas, indígenas, mas um Brasil diverso. Imagine aquela criança negra, certo? As crianças geralmente elas absorvem, elas são esponja. Né? Imagine que um dia vamos falar sobre África, alguma questão sobre negro, e aí chega lá... Pss, mas essa criança, ela percebe que estão falando dela. Elas estão falando dela. Vocês sabem, uma criança gosta que alguém está falando mal dela, alguma coisa assim? Os adolescentes principalmente, né? Não, mas a criança, ela percebe que estão falando do quê? Do cabelo dela, certo? A criança, vamos for uma criança de 8 anos, estão falando do meu cabelo. E a pessoa está dizendo que o meu cabelo é lindo, que eu preciso fazer o quê? Valorizar o meu cabelo. A minha pele, ela é uma pele linda e bonita, eu preciso valorizar isso. A criança, ela não está preocupada com isso. A preocupação da criança é, por que está falando do meu cabelo?
E por que sou eu? Por que não fala do cabelo da Bianca, que é branca? Porque essa criança se pergunta. Quem pode responder essas perguntas para essa criança? Por que não estão falando da pele, né, que é diferente da minha colega Bianca? O que se passa na cabeça dessa criança? Eu acho que eu sou um problema. Entende? Eu acho que eu sou um problema. É por isso que estão falando de mim várias vezes. Eu sou especial. Mas que tipo de especial eu sou? Que eu tenho que me valorizar, que eu tenho que ver as minhas diferenças, e que as minhas diferenças, quando vou para casa, são coisas horríveis que eu vejo. E aí, o que se percebe? Aquela criança, Bianca, que é colega da criança negra, a Bianca, porque Bianca ela não é uma criança branca, ela é uma criança. Mas a outra criança é criança negra. Essa Bianca, ela vai crescer. Vamos supor que ela vai ser uma empresária de sucesso. Vocês acham que, em sã consciência, essa Bianca, ela vai contratar na sua empresa, por exemplo, essa criança negra? Ela até pode, mas uma coisa virar na cabeça dela. Eu tenho que ter muito cuidado. Porque se alguém olhar desse jeito, alguém tem que falar isso, aqui não vai, sei lá, de repente alguém chegou, nos deu bom dia, alguém olhou e vai dizer que é racismo sobre isso. Então, o que essa Bianca vai fazer? Ela vai dar sempre um jeito de não querer contratá-la, porque ela vai sempre pensar que, olha, ela é especial e tem que tomar cuidado, porque sempre tem que falar dela, o cabelo dela, aquela coisa toda e tal. E a sociedade, ela vai se vendo desta forma. E o GPS da ancestralidade é trazer uma referência com potência. Como é que é essa referência com potência, finalizando aqui? É mostrar, é apresentar uma África que não é apresentada, né? Um lugar que não é apresentado no Brasil, porque o branco, a criança branca e a criança negra precisam aprender juntos sobre a diversidade, só que sem expô-los, sem trazer uma exposição, né? Podemos falar de racismo sem simplesmente dizer negro, afro, não, mas podemos falar sobre nós enquanto indivíduos, porque nós sentimos o mesmo cheiro, o mesmo lugar, temos olhos, conseguimos ver coisas, né? Podemos falar de repente da Namíbia, da África do Sul, tem os africanos, né? Tem os africanos, sul-africanos, brancos. Entende? Podemos falar da potencialidade, né, de países africanos, como por exemplo Ruanda, Quênia, que tem lugares extraordinários, prédios incríveis, que se vocês olharem, vocês vão, puxa, parece algo da Europa. Será que isso está sendo passado na escola? Ou está sendo passado algo que a gente fala, que o Ocidente quer? Né? E como trazer uma reflexão aos negros brasileiros, né? E se permitir, de alguma forma, sair desse ciclo de dor. Porque o branco está livre. Vocês estão livres. Vocês não pensam sobre com quem casar. Vocês pensam sobre isso, com quem casar? Vocês pensam, se a minha cor é um pouco mais forte, vocês pensam sobre isso? Muito provavelmente não. Alguns talvez pensam, mas a maioria não. Os negros pensam sobre isso. Mas agora, por que não começa a se transferir a pauta? Vocês começaram a falar sobre racismo e deixar que os negros no Brasil comecem a pensar mais sobre eles mesmos. Eu acho que, dessa forma, aí sim estaríamos a falar não do combate, mas da prevenção da questão do racismo, porque somos todos pessoas. É isso, muito obrigado. O foco nos últimos 10 anos do meu trabalho, para vocês entenderem, é divulgar os países africanos no Brasil. Mas não divulgar os países africanos a partir dos conceitos que nós temos na escola. A partir de uma África, de cidades africanas, de uma perspectiva do desenvolvimento desses países que não estão nas nossas mídias, que não estão nos nossos livros e que muitas vezes nos surpreendem, né? E então eu queria assim que vocês pensassem, sem ter que responder, umas 2, 3 pessoas seria legal assim. Vocês já falaram de África para alguém ou já ouviram falar? O que as pessoas te falam assim? Uma palavra que resumisse assim. Se eu falei África aqui, o que te vem assim de imaginário na cabeça? O que surgiu? O que falam? Safari. Safari, beleza. Fome, pobreza, guerra. 4. Deserto do Saara. Deserto do Saara. Tribo. Tribo. Cultura. Já começou a dar
um upzinho bacana. Mas vocês perceberam? Então eu vou mostrar para vocês. Vocês acertaram assim 100% nos 5 principais estigmas ou imagens de estigmatização calados no nosso, não é no subconsciente, está no consciente, porque a partir do momento que eu falei a palavra, isso veio à tona. E isso, eu vou comentar para vocês, assim, isso é um impedimento das nossas relações com os países africanos. Exato. Impedimento, inclusive, de intercâmbio, impedimento de querer estudar aprofundadamente, impedimento de fazer negócios. Não é? Eu tenho acompanhado vários grupos de pessoas interessadas em fazer negócios com a África, e eles falam isso: olha, eu não vou para lá, eu não vou vender, meu produto não vai ser vendido. O que eles têm para trazer? O que eu tenho para exportar e importar? Se é esses 5 parâmetros. Então vamos lá. Ela cria estereótipos, que foram esses 5 que vocês comentaram. O problema é que eles existem. Existem essas figuras lá. E a existência, a verdade desses 5 não está na existência deles. Está em vocês não conhecerem e nós não conhecermos o resto. Não é? É igual a gente vai na brincadeira, a gente vai nos Estados Unidos, na Europa, e fala: o que você sabe do Brasil? Ah, a capital de vocês é Buenos Aires. Né? Vocês falam espanhol, o Brasil é futebol, carnaval, Amazônia, né? Tem leopardo andando na rua lá? Não tem leopardo, é onça. Tá? Mas esse é o problema, que não é mentira, é você não conhecer o outro lado da moeda, que te faz te impedir de se relacionar. Vamos lá? Então vamos lá. Próximo. Vocês acertaram. Ó, esses são em pesquisas, esses são pesquisas formais, tá? Assim, de mercado, institucionais. Quais são os 5 elementos mais importantes que estão no nosso imaginário sobre África? Só tem vida tribal. Savana é o lugar que eu vou lá para fazer, né, safari ou savana. Qualquer lugar que vai ter conflito, então me falam isso, mas você vai lá, você não tem medo, né, ser sequestrado e tal, conflitos étnicos. Aí tem a questão de ser assim: a África é a matriz do sistema colonizador, né, da escravização, então muita parte dos livros carrega isso, por isso eu também tenho que comentar depois contigo. Assim. A gente fala isso muito porque a nossa matriz histórica, essa é a grande pegada do continente africano. Né? Essa é a grande eixo do que se fala. Né? Do outro, pobreza e fragilidade, desenvolvimento econômico. Esses são os 5 que vocês acharam. E aí a reflexão que a gente tem feito em todos os ambientes agora é a seguinte pergunta: existe uma outra África para que a gente possa se relacionar? Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa outra África, que é onde eu gostaria que o grupo de vocês, e aí a ESPM também, fizesse intercâmbio, se relacionasse e mostrasse para todos os outros alunos essa outra África. A União Africana é uma espécie de subgrupo da ONU. Ela reúne todos os representantes dos 54 países africanos, que é outra matriz também, né? Muitas poucas pessoas falam que são 54 países. Dá a impressão que é um país só. Pensei que a África era um país. Né? Não, é um continente. Aliás, é errado falar relações entre Brasil e África. Você teria que falar relações entre América Latina e África, América do Sul e África, que é continente para continente. Se você quer falar país, eu vou falar relação Brasil com o país do meu querido amigo, que é Angola. Brasil com Ruanda, Brasil com Congo, são relações de país para país. O que eu acho interessante de mostrar para vocês, olha que prédio lindo, olha que espaço bacana, e fica numa cidade que é a capital da Etiópia. Quando eu falo Etiópia, eu tenho certeza que no imaginário vocês estão pensando naquela criancinha pobre, ratinha, aparecendo na televisão, fazendo campanha, parará. Você nunca ia imaginar uma estrutura. E a capital, Addis Abeba, que é a capital da Etiópia, é linda, cheia de prédios nessa estrutura, sabe? Com qualquer outra estrutura como São Paulo é.
Claro que São Paulo é mega de tamanho, né? Lá é menor, mas a estrutura urbana, né, de comercial é idêntica a gente. Eu indico para vocês visitarem o site deles, que é unionafrican.ua, se eu não me engano, depois a gente vê, mas vale a pena porque eles possuem a chamada Agenda 63, Agenda 2063. Vale muito a pena porque vocês entenderem o que os africanos desejam construir para si. E lá tem muito dessas relações comerciais, institucionais, para onde nós queremos ir. Isso é muito bacana. Um detalhe, professor. A Etiópia é o único país no mundo que não foi colonizado por ninguém. Ninguém colonizou a Etiópia. Até hoje. Os europeus não conseguiram. Os italianos tentaram. Né, eu fui lá visitar, tem um museu lindo, que é o museu que esqueci o nome da guerra, e os etíopes venceram os italianos, e a partir daí nenhum outro povo, nenhum francês, nenhum português, tentaram entrar lá porque perderam a guerra e não conseguiu ocupar o país. Muito legal essa história. Aqui é mais, parece São Paulo, olha, não parece São Paulo? Essa foto? Trânsito, cheio de carros, aqui curva, prédios altos, tal. Essa aqui é a cidade de Joanesburgo, não é? Uma das principais cidades da África do Sul, que eu estava falando para a professora, eu acho que é a porta de entrada para o turismo brasileiro, para nós, assim, né? Temos essa impressão, né? Então, isso, né? Se o país também está deixando agora, a gente entra sem isso. É verdade. Então, Joanesburgo, outra cidade. Essa aqui é Nairobi, a capital do Quênia, vocês perceberem também, esse lado urbano, segue. Aqui é Gaborone, capital do Botsuana. A gente nunca nem ouviu falar de Botsuana, é incrível. Olha, é uma das cidades, um dos países mais desenvolvidos de África hoje. Está entre os 5 que mais crescem economicamente. Olha o pique das construções, entendeu? Essa aqui é a universidade do país do meu amigo, Universidade de Agostinho Neto. Eu só mostro porque eu acho essa construção super linda, super bacana para fazer intercâmbio também. Fala português, é uma vantagem, não é? E eu vou falar para vocês, olha, entre os africanos hoje, calcula-se que há mais de 1.500, vou falar para vocês, há mais de 1.500 universidades, entre públicas e privadas, nos países, nesses 54 países. Dessas 1.500, certamente mais de 50 são top de formação. Eles são top em medicina, em engenharia, inclusive em inteligência artificial, em agricultura. E nós no Brasil estamos muito, muito longe do intercâmbio com esse grupo. Quanto de conhecimento nós estamos perdendo? Sabe? E eu falo para vocês, há uma carência de docentes universitários. Há um boom de crescimento universitário. Vou dar o exemplo de Angola. Angola, logo depois da independência, se não me engano, só tinha Agostinho Neto, talvez mais uma, porque os portugueses deixavam ali o controle da formação. Tá? Hoje, são cerca de 70 instituições. Em 50 anos, saiu de uma, duas para 70 instituições de ensino superior. Olha, em 50 anos só. Então, a sede de conhecimento deles é muito grande. Então, próximo. Aqui é uma coisa muito bacana que está surgindo também em muitos lugares. O Quênia está fazendo um investimento. O Quênia quer ser a Singapura de África. Para onde eles estão caminhando. Essa cidade se chama Konza, Tecnópolis. É como se fosse o Vale do Silício, dos Estados Unidos, para o país deles. Pra você ter ideia. Estão construindo uma cidade tecnológica para fazer startups. Então, se você quiser fazer relacionamento com startups, é nessa cidade com esse relacionamento governamental, em investimento. Há um detalhe, professor, do Quênia. Quênia. Que eu gostaria de dizer, se permite. O Quênia, ele praticamente, antes de existir o Pix no Brasil, o Quênia foi um dos primeiros países a inventar o Pix. Né? Então lá as pessoas criam conta bancária a partir do telefone, tipo, sem... faz transferência. Inclusive eu falo assim, Pix sem conta bancária. Isso. O telefone é a tua conta bancária. É uma inovação fenomenal. Tá? Foi Quênia ou Moçambique? Quênia. Quênia.
Tem outros países que também já usam essa tecnologia, né? O telefone é a conta bancária. Bom, aqui é um outro projeto que eu acho bacana, o Egito que todo mundo fala, por causa das pirâmides, você tem aquela ideia daquele Egito tradicional, 5.000 anos e tal. Eles estão construindo uma nova capital, chamada Nova Cairo. O custo dessa nova capital está sendo estimado em 50 bilhões de dólares. Algo em torno de 250 bilhões de reais. Estão construindo uma nova capital. Então, você imagina o quanto de potencial nosso brasileiro com esse... E não é caso único, tá? Assim, existem hoje mais de 20 cidades novas sendo construídas em África hoje com essa leitura de modernidade. Aqui só para mostrar, assim, para curtir, isso aqui eu gosto de fazer uma brincadeira, sabe? Porque uma vez numa palestra eu estava com crianças, que eu também trabalho com crianças, né? Então eu mostro essas coisas e tal. Só que eu não mostrava essa imagem. E ela falava, professor, eu quero que a minha mãe me leve para a África, eu quero visitar um desses países, tal, tal, tal. Tem lugar para mim brincar lá? Olha só, então, até ali tá continua assim, a sensação de que não tem lugar para mim, sabe? Aí eu mostrei, não, tem shopping center, isso aqui é na África do Sul, também pertinho de Joanesburgo, com todas as características de um play center nosso, de um ambiente assim, para vocês entenderem. Fechou? Segue. Fazendo merchan, né? Não vou deixar de fazer. Esse é o livro que eu trabalhei, já está aqui praticamente na terceira edição, depois de várias publicações. Tem alguns exemplares que eu estou deixando com o Ian lá. O livro é basicamente uma página para cada país africano, porque é voltado para ensino fundamental 2, ensino médio e até universitário, dependendo do tipo de trabalho que depende de como você trabalha. Ele tem sido adotado já em várias prefeituras, está sendo um projeto bem bacana para vocês entenderem, dado a ausência dessas informações nos nossos materiais. Então ele está bombando até um pouquinho, está bacana esse trabalho. Ele nasceu com uma editora, criei a minha editora agora, sou proprietário, trouxe ele para mim para poder apoiar outros autores que não têm espaço e para poder administrar esse material. Mas a curiosidade no livro, pode ir para frente, é que ele tem fotografias de todas as 54 capitais africanas, maior ou menor, tal de tamanho, mas para quem ver, perceber que não há nenhuma foto de pobreza, não há foto de fragilidade, e eu não faço nenhuma crítica desse tipo assim, que nem tem no Google, você pesquisa lá no Google, Nairobi. Nairobi é linda, tem isso, tem aquilo, mas, né? É gramática. Mas significa ter um nível, mas também é foda, mas é isso. Tem mais textos falando críticas e atividades desconfortantes do que motivando o relacionamento. Então a ideia desse livro é ter esses verbetes. E eu falo de muitos escritores, muitos cientistas e muitos empresários africanos que são totalmente desconhecidos do Brasil. Há bilionários africanos hoje. Então, ali eu falo para vocês, uma boa parte dos países africanos não quer receber mais doação do Brasil. Eles não querem. Eles querem que você faça intercâmbio. Sabe aquela coisa de... Tem país que está proibindo essa coisa de doação, tal, porque gera estigmatização. Se você quer ajudar a construir uma escola, converse com o governo, articula lá, mas se fizer campanha aqui para arrecadar recursos, não é isso que eles querem. Eles querem intercâmbio. Tudo bem, passa para frente, vamos encerrando. Acho que existe um autor chamado Bourdieu, na França, que eu gosto muito, um sociólogo, e ele comenta assim, não existe a possibilidade de nós gostarmos daquilo que nós não experimentamos e não conhecemos. A frase, não há possibilidade de gostarmos daquilo que não experimentamos e não conhecemos. Ele fez essa pesquisa com crianças do mundo rural francês que não gostavam de museus, porque as escolas não levavam eles
para os museus. Enquanto que em Paris toda criança gosta, adora de museus. Por quê? Porque desde os 3, 4 anos está dentro do ambiente. E não é só museu, é cultura, é vida urbana, é querer crescer, é querer ter uma vida melhor. Aí eu jogo o desafio. Você nunca vai conseguir gostar mesmo, ter um desejo, ou conhecer, ou ter o potencial de achar que um trabalho seu pode ser vendido, ou pode você crescer profissionalmente num país do continente africano, se você não for lá pelo menos uma vez na sua vida. Se você não fizer esse desafio de não ir só para Miami, só para Paris, só para Madrid, e falar, não, eu vou para Luanda, capital de Angola, ou para Joanesburgo, essa experiência eu falo que todos nós temos que ter. Porque isso pode abrir um horizonte que é inimaginável. Foi interessante apresentar essa imagem da Etiópia, inclusive, com a sede da União Africana, porque mesmo recentemente eu me deparei com um vídeo desse YouTube com o seguinte recado, né? 10 países para nunca se visitar, por conta da sua periculosidade. Sendo que a Etiópia estava entre elas, por conta de, enfim, não haver sequer governo, então, do ponto de vista da narrativa do vídeo, sequer há governo no país, muito suscetível, inclusive, à pirataria, próximo lá do seu litoral. Então, mais uma forma, o meio de estigmatizar os países, para ver um rechaço, Sim. é importante esse tipo de iniciativa, até como mudança de mentalidade. Eu mandei 4 videozinhos de 1 minutinho, justamente, na verdade é a mesma coisa que está na foto, só que são imagens de rua. Eu fiz ali umas imagens de rua para mostrar um pouco quebrar um pouco esse estereótipo nosso com relação à África. E isso é verdade, não é? Por exemplo, ali perto da Etiópia você tem a Somália. A Somália tem problemas mais fortes, mas a Etiópia é uma paz, né? É um dos países que mais, eu falei, está entre os 5 que mais crescem. Boa, Rafa. Opa, conseguiu, beleza. Posso colocar? Pode. Essa aqui é a capital do Botsuana. Só para vocês verem um pouquinho ali de um centro urbano, dos prédios. Olha quanto carro velho, né? Não é? Eu posso deixar esses vídeos também, se você quiser fazer um curtir. Esse aí é. Apareceu o nome no começo ou não? Windhoek. Windhoek, capital da? Namíbia. Tem que ser um africano falando, né? Mas olha assim que legal, olha as ruas limpas, o verde, sabe assim, uma herança luterana que tem lá e tal. Essa igreja é uma igreja já, que a gente fala de patrimônio histórico. Addis Abeba. Aí quando eu falo de Etiópia, eu estive lá na Etiópia faz 1 mês e meio. Pra você ter ideia. Super recente isso aí. Aí, professor, olha só. Você vai falar, olha, nossa, isso que eu vou passar atrás é um museu da Vitória, grande museu aí, é um museu que faz a homenagem à vitória deles contra os italianos. Portanto, esse é uma praça, a garotada fica lá, se divertindo, né, águas dançantes, homenagem, para vocês terem essa sensação. Tem mais organizado que São Paulo. Sim, certamente. Sempre a cidade lá. Você não vê lixo no chão. Eu fiquei surpreendido, assim, com o país, sabe? Essa aqui é só uma curtição. Um grupo de alunos de uma high school, ensino médio, recebendo uma princesa, foi princesa de beleza no aeroporto. Isso aqui é no aeroporto de Joanesburgo, por isso que eu sempre digo que achei lindo o aeroporto. Mas a curtição é justamente isso. Veja o uniforme, veja a saúde da garotada, veja o pique, né? Essa herança, é claro, que é da
nas bandas é uma herança muito norte-americanizada, mas lá a questão da percussão é muito forte, a menina está lá no fundo, com a princesa, mas é justamente também para passar um pouco dessa ideia. Eu faço isso nas escolas, porque o pessoal tem ideia de que todo africano está embaixo de árvore, sentado no chão, entendeu? Sem lousa, sem nada. E lá você encontra instituições exatamente igual aqui a ESPM enquanto estrutura. É claro que você tem ESPM, você tem o centro da cidade e você tem a periferia. É óbvio, se você for lá no fundo da Zona Sul, no fundo da Zona Leste, você também vai encontrar fragilidades, entendeu? É igual, você tem as mesmas estruturas. Mas eu queria só mostrar essas referências para quebrar esse paradigma de que existe outra África. Tá legal? Então, obrigado. Tem uma visão que a gente tem que começar a mudar o pensamento. E uma uma visão nova da África, uma visão de modernidade e entender que a África não é mais uma tribo que a gente precisa de ajuda. Eu acredito que, justamente com a palestra do Odair Luizidro, a gente entende que a África tem suas fragilidades, como o Brasil tem suas fragilidades, como qualquer país tem suas fragilidades. Só que a gente está crescendo, a África está crescendo e precisa de gente para trabalhar intelectualmente. Acho que esse é o ponto principal. Muito obrigado a todo mundo que participou, é isso. Só dar um último recadinho, só um recadinho. Quem topar fazer relacionamento, quiser fazer parte desse movimento, entra lá no prof.odairmarques no Instagram, né? Então pode fazer, tá no link. E tem o site que a gente trabalha também, que é o africaatual.com.br. Tá? Então sempre tem notícias. Chegue junto, tá bom? Sim, é importante essa aproximação com todo mundo. Beleza.